Bom dia, meus amores. Estamos mais uma vez aqui começando nossas aulas, né? Hoje começando com a aula de geografia, página 30, comunicação e transporte no território brasileiro. Então, hoje nós vamos começar com um assunto assim que tem um grande interesse, assim, uma história bem interessante, que são os nossos meios de comunicação e os nossos meios de transporte no território brasileiro. Porque até então nós sabemos que antigamente, né, na época de nossos avós, nossos bisavós, eu falo dos meus bisavós, os bisavós de vocês ainda são jovens, né? Vocês ainda conhecem bisavós. Eu não cheguei a conhecer meus bisavós. Mas na época dos meus bisavós, dos meus avós, a comunicação e o transporte era bem diferente do que é hoje, né? Bem diferente. Antigamente os meios de transporte eram a cavalo ou a pé. A pessoa tinha só essas duas opções, porque não era muito difícil ter um carro, era muito difícil ter uma bicicleta, moto então era bem mais difícil ainda. Então a minha mãe, ela conta histórias assim que antigamente eles moravam em interiores, né, na zona rural, e eles tinham que ir para a cidade fazer compra. Eles iam fazer compra de quê? A cavalo, ou muitas vezes eles iam a pé, porque os meios de transporte eram poucos. E isso bem mais antes, né, no início do descobrimento do Brasil, foi aí mesmo, era que não tinha nenhum tipo de transporte. Os transportes era só isso mesmo, cavalo ou a pé, que as pessoas se deslocavam de um lugar para o outro. E hoje nós sabemos que nós temos um meio de transporte, né, aí que tem assim, nós temos vários meios de transporte que pode nos levar de um lugar para o outro bem rápido, e são bem ágeis, e que quase todo mundo possui, que é a moto, que é a bicicleta, que é o carro. Quem não tem carro, quem não tem moto, tem o ônibus aí que oferece estar levando as pessoas de um lugar para o outro, tem as vans, tem os aviões que podem estar deslocando uma pessoa de um estado para o outro, né, até mesmo deslocando de uma cidade para outra dentro de seu estado, para que a viagem seja bem mais rápida. Então, aí tem os trens, né, que aí já vem aí como é que eu posso dizer? Uma agilidade no meio de transporte, uma agilidade em se transportar e a pessoa se deslocar de um lugar para o outro. Aqui na página 31 do nosso livro de geografia diz assim: os meios de transporte, se pensarmos nos lugares distantes que visitamos ou frequentamos, vamos notar que para enxergar a eles quase sempre usamos algum meio de transporte. Podemos ir a pé a lugares perto de nossas casas, mas geralmente usamos bicicleta, motos, ônibus, carros, barcos, trens, aviões para chegar a lugares mais distantes. Então, se você pode estar indo para a escola, o que é que nós usamos para ir para a escola? Nós usamos a moto, nós usamos a bicicleta. Se nós tivermos um carro, nós vamos no nosso carro, né? O papai e a mamãe vai deixar o filho na escola. Então, esses são os meios de transporte que nós usamos. Se nós vamos se deslocar da nossa cidade para uma outra cidade que seja mais distante, tem o ônibus, tem o avião, tem o trem, e tem também os barcos, né, os navios, que pode estar também fazendo esse transporte. O território brasileiro é muito extenso, o que torna os meios de transporte ainda mais importantes para o deslocamento.
Quanto maior o território, maior o desafio para pessoas e mercadorias circularem de um lugar para o outro, que é o caso do nosso território, que é o território brasileiro, que é um território bastante extenso. Então aí é um desafio para as pessoas estarem se deslocando, e mercadorias também, porque nós sabemos que as nossas mercadorias, elas vêm de fora. Então a maioria de mercadorias que nós consumimos, elas vêm de fora. Então há um deslocamento aí, por meio de quê? Por meio de transportes. Além de ser muito grande, o Brasil apresenta ampla diversidade de paisagens, mas muitas delas têm elementos que dificultam o deslocamento de pessoas e de mercadorias, enquanto outras têm elementos que facilitam o transporte, como os rios em áreas de planície. Então, como o Brasil, ele tem uma grande diversidade, né, de paisagens, há aí também um meio que dificulta o deslocamento. Tem lugares para o Brasil para a gente ir, ou vai de avião ou vai de navio, que é o caso de Roraima, se eu não me engano, Amapá. As pessoas só se deslocam para lá se for de avião ou de navio. Então não podem ir de ônibus, porque já é uma região que não oferece estradas, né, estruturas viárias, estradas rodoviárias. Então as pessoas têm que ir ou avião ou navio. Integração do território. Os meios de transporte possibilitam ligar diferentes partes do território de um país, por mais distantes que estejam uma das outras. Para isso são necessárias estruturas viárias, como rodovias, ferrovias e hidrovias, que são as rodovias, que estão os carros, né, que são as estradas, as ferrovias, que são os trens que andam, e as hidrovias, que são os navios. O desenvolvimento dessas estruturas configura a rede de transporte e possibilita o deslocamento de pessoas e de mercadorias em curtas, médias e longas distâncias. A rede de transporte, portanto, contribui para integrar o território de um país. Então, a rede de transporte, ela contribui para integrar o território do país, ou seja, ela contribui para esse deslocamento, essa facilidade de estar transportando pessoas, transportando objetos, né, transportando mercadorias que as pessoas precisam ser transportadas de um lugar para o outro, de uma região para outra, porque o nosso Brasil, ele tem diversidade. Então, aqui no nosso estado, ele oferece o que? O arroz. Já no Pará, fornece a pimenta, fornece a batata. No Mato Grosso, fornece a maçã. Então, há alimentos que vêm de outros estados e que precisam, a maioria das frutas, mangas, elas vêm da onde? Elas vêm da Bahia. Então eles precisam ser transportados. Então as frutas, elas vêm de fora. A maioria das frutas, elas vêm de fora, porque nossa região tem a banana, tem a laranja, mas a manga, mas só na época da manga. As nossas mangas não tem uma safra o ano todo, como tem em outros estados, que precisam se deslocar de um lugar para o outro, não é verdade? Então, meus amores, a nossa aula de hoje foi essa. Qualquer dúvida é só me chamar. E a nossa atividade é só a primeira questão da página 31. Copiar ela e responder e enviar para mim. Um bom dia, boa sorte a todos.